Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Informe do Trabalhador. Olá! Eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF. Tudo bem? 5 de outubro, a data visa conscientizar sobre os perigos do benzeno e protestar contra a falta de fiscalização. O benzeno é uma substância química altamente tóxica e cancerígena, encontrada em combustíveis, cola de sapateiro e outra infinidade de produtos que expõem cerca de 16 milhões de trabalhadores formais e informais à contaminação. Precisamos de medidas eficazes e urgentes para a proteção dos trabalhadores. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Sete horas e 58 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Este programa também daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, enfim. Você acompanha aí por todos os aplicativos também de rádio, né? Acha lá a Folha FM e no aplicativo exclusivo da Folha. São 7 horas e 59 minutos agora. Campos tem chuva e o Instituto Nacional de Meteorologia acertou mais uma vez. Previsão hoje era de tempo parcialmente coberto com chuva. Tem chuva neste momento aqui na área central da cidade. Faz 23 graus e a previsão de máxima para hoje é de 28 graus. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Sicoob Fluminense. Hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, fechando aí a semana do Folha no Ar, com o nosso convidado Arthur Sofiati, completando 50 anos como articulista da imprensa campista. No primeiro bloco, contamos aqui um pouco da sua história, alguns casos, que hoje a gente ri, né? Mas na hora que você chega lá no gabinete, lá como foi um dos casos contados pelo Arthur, um caminhão de general, um monte de gente, você chega lá e tem que explicar alguma coisa para esses camaradas, tem que dar uma meio de maluco também. Mas hoje, evidentemente, a gente ri dessas histórias todas, casos de processo, essa coisa toda que se tem um ambientezinho desconfortável, acho que para a maioria da população é um corredor de fórum de justiça, né? Tanto pro bem ou pro mal, seja réu ou não, enfim, você tá ali sempre desconfortável, nunca é legal. Pelo menos
Vejo isso assim. Bom, e eu chamo você, meu caro Luiz, para a gente continuar essa conversa, e o desafio agora é pedir, Arthur, justamente isso, né? Depois de tantos anos e anos e anos dedicados às pesquisas, né, a ciência enfrenta, por exemplo, aí, a academia enfrenta o tiozão de Zap que vê uma notícia lá do nada e questiona tudo, né? Aquilo tudo que foi feito ao longo dos últimos anos. Vamos lá, Aloysio, com você, por favor. Se eu tiver carona, deixa do Nogueira aí. Estava vendo na semana passada, né, o discurso de Lula depois de Trump na Assembleia Geral da ONU. É praxe, né? Sim. O Brasil, por conta do Oswaldo Aranha, foi preponderante para Getúlio se aliar aos aliados na Segunda Guerra Mundial, enquanto outras lideranças, como Eurico Gaspar Dutra, era simpático ao eixo, ele pendeu e fez o governo pender para se aliar aos aliados na Segunda Guerra Mundial. A gente, quem conhece muito história, perde o contexto, né? Hoje é sinônimo de esquerda para os brasileiros que olham a política argentina, né? E Perón foi simpático ao nazismo o tempo inteiro, né? Sim. Então, essas coisas de esquerda e direita, elas têm relativizações regionais que as pessoas que passam despercebidas para as demais pessoas. Mas você, enquanto articulista, enquanto acadêmico, faz parte de dois segmentos da sociedade que foram atacados e vilanizados. O discurso de Trump, que eu me referi inicialmente, é um discurso longo de 1 hora, né? Acho que meia hora daquele discurso foi atacando a ciência em relação a mudanças climáticas, né? Meia hora daquele discurso. E é sabido também a sua guerra contra a imprensa, né? Ele chegou a barrar a Associated Press de ir nas coletivas da Casa Branca porque se recusou a chamar o Golfo do México de Golfo dos Estados Unidos, Golfo da América. Enfim, como é que é esse tempo, você enxerga esse tempo em que essa polarização política leva à demonização dessas duas categorias às quais você pertence, a academia e o jornalismo? A gente está vivendo tempos difíceis, né? Não vou dizer que no passado não houvesse isso. A gente sabe que ciência pura, a ciência intocável, a ciência incontestável, na verdade não existia. Quer dizer, passou-se uma época, houve uma época em que se entendia que isso, a ciência falou, está falado. Mas a gente sabe hoje que a ciência se baseia em paradigmas e que esses paradigmas mudam. O exemplo mais claro que eu dou é a questão do Lamego, com relação à formação geológica da região. Quando ele escreveu sobre a formação geológica, ele estava embasado, ele não estava mentindo, ele não estava forjando uma teoria absurda. Mas as pesquisas atuais mostraram que foi de uma maneira um pouco diferente. Então a gente tem que considerar essas mudanças. Elas são científicas, elas são sólidas, elas são confiáveis. Agora, se a gente tem, por outro lado, o uso das mídias para criar uma ciência alternativa que não tem base nenhuma, ou então para contestar a ciência que está muito bem embasada, no caso, por exemplo, das mudanças climáticas, e outras questões mais, né? Por exemplo, a questão das vacinas. Ela está muito bem embasada, a ciência. Então, se você contesta isso sem nenhum argumento, você está criando problemas para a sociedade, do modo geral, né, que está desaprendendo. Essa pessoa está ajudando as pessoas, a sociedade, a desaprender, a não confiar mais na ciência. Então, você não vai confiar mais, por exemplo, nessa constatação cada vez mais firme de que a gente está passando por momentos de transição
ambiental, de mudança climática, de mudança dos oceanos, de mudança a biodiversidade está se empobrecendo, e outras questões mais próximas de nós, né? A gente verifica que essas pessoas estão dando uma contribuição muito ruim, tanto em termos de ciência, como em termos de política, como em termos de opinião, né? Porque agora vale tudo. A pessoa não precisa ter embasamento nenhum para chegar e se posicionar, como a imprensa tradicional, a imprensa escrita, a imprensa que tem uma responsabilidade, e escreve, se manifesta com base em dados, com base que você pode até não gostar, mas está bem embasada. Não é assim uma opinião alheia, uma opinião aleatória, é uma pessoa que pega um celular, que pega um aparelho qualquer e fala, eu penso que é isso, e inventa mentira. É por cima. Você falou da pandemia. A pandemia foi outro momento muito marcante, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por exemplo, coube a imprensa apresentar dados do avanço da doença que os governos queriam sonegar. Exatamente. Foi um pulo da imprensa brasileira, faz pouco tempo, e às vezes parece que faz muito tempo, a gente se esquece. Foi um pulo dos principais veículos de mídia brasileiros que manteve a população brasileira ciente do avanço da doença em números, né? Exatamente. O governo... A imprensa fez até um pulo. Isso. Pulo para poder esclarecer de uma maneira mais unificada a população que estava perdida. Vacina, não vacina, vacina faz mal, tem que tomar ivermectina, tem que... Até a EMA fugiu da história, né? A EMA com o Bolsonaro com a caixa de cloroquina, né? Mas, enfim, assim, impressionante como esse grau de polarização e de negação da realidade chega, que você via na pandemia, e tem até hoje gente que bate pé, médico. Porque médico você espera que seja alguém das biomédicas, das ciências biomédicas, né? Médicos negando relativizando a vacina para falar da cloroquina, da ivermectina, e depois também relativizando a vacina, né? É um ponto assim... Eu não me lembro de um paralelo no tempo que eu tomei consciência do mundo em diante, ali do final dos anos 70 em diante. Eu não me lembro de uma coisa dessa. Né? Não, também não. Eu fiquei impressionado. Eu tive que ir a um médico para fazer uns exames lá. E ele me disse, olha, esse negócio de vacina é perigoso. Sabe, eu larguei, não fiz nada. Saí de lá, sim. Quer dizer, aí conversei com um outro médico que eu respeito muito. Ele me disse, olha, essa divisão entrou no mundo médico, e no meu entendimento, um médico que nega a vacina devia rasgar o diploma. De novo a questão da história, né? Esses dias o DW, que é um belo jornal alemão, site de notícias, né? E que tem sucursal brasileira, trouxe uma matéria, esse dia não faz um tempo já, foi depois da pandemia. Lembrando, por exemplo, que a classe médica, proporcionalmente, foi na Alemanha dos anos 30 e 40, foi uma das que mais aderiu ao nacionalsocialismo, né? Ao nazismo. Né? E isso talvez não seja assim tão novo, né? Não estou, logicamente, que generalizando, né? É uma categoria que é credora da sociedade, vida e morte, né? Mas você tem, assim, exemplos de como essa disrupção cognitiva pode atingir classes que você imaginava que se fossem referências, né, do saber científico num tempo de crise. Como é que você vê? Olha, eu acho que a opção política, a gente tem que admitir, a opção política, até certo ponto, para médicos, para cientistas, até certo ponto. Quando essa opção envolve a questão científica, implica na questão científica, é hora de parar.
Aí você para, se o cientista chega ao ponto de negar o que ele sabe de ciência, o que ele aprendeu na universidade sobre ciência, o que ele aplica, ele tem que parar nesse momento. Né? Porque a gente sabe que cientistas tiveram opções políticas de um lado, de outro, mas dessa maneira que eu vi agora na pandemia, da pandemia para cá, me parece uma coisa bastante exagerada, uma coisa que não se sustenta. A gente não pode confiar num mundo em que cientistas neguem a própria ciência, neguem o que eles estão fazendo, né? Então, de fato, a gente vive um momento muito complicado e eu não sei como é que a gente sai dessa, não. Eu acho que cada vez mais a gente se aprofunda nas redes sociais e nessas opiniões infundadas que são divulgadas pelas redes sociais e que me causam muita estranheza e muito desconforto, porque eu cresci num mundo analógico, né? Num mundo analógico de opiniões, mas de opiniões bem fundadas, não de opiniões assim, superficiais, de eu acho, eu penso que é assim, que é coisa desse jeito, ou então, de propósito mesmo, ou propositalmente, tentando desvirtuar, tentando criar confusão, né? Tentando marcar a sua posição, porque as redes facilitam muito isso, né? Eu não conseguiria chegar na Folha da Manhã, por exemplo, e começar a escrever artigos de mentira, divulgando mentira. Há um crivo, né? Não se trata de censura, trata-se de você ter parâmetros de se manifestar. E pelas redes sociais qualquer um se manifesta. Aí falo, mas se você é contra a democracia, porque isso é democrático, as pessoas poderem falar. Sim, é democrático, mas desinformar, será que é democrático? Criar confusão, criar ódio, criar divisão, assim, será que é democrático isso? Eu entendo que não, sabe? Entendo que não. E as redes sociais, para mim, eu uso minimamente. Minimamente. Por exemplo, os artigos da Folha da Manhã. Eu divulgo no mundo todo. Eu tenho contato em Portugal, na Europa, na Ásia, e eu faço essa divulgação. Mas eu tenho essa preocupação de não polarizar e divulgar aquilo que eu acho que não é mentira, que não está sujeita a uma contestação por ser algo que não se sustente de alguma maneira, seja na argumentação, seja na base científica. O Humberto Eco, pouco antes de morrer, deu uma declaração que ficou muito famosa, e é antes ainda um pouco do domínio das redes sociais. Ele fala da internet, de maneira geral, que antigamente o idiota falava uma coisa na taberna, o idiota da aldeia, né? Falava uma coisa numa taberna, e a pessoa logo falava idiotice, se juntava para cala a boca, idiota. Então o cara tinha um certo constrangimento em externar sua idiotice. E com a internet, ele perdeu essa vergonha. Deu, exatamente. E ele descobriu que ele é a maioria. Como é que você vê essa definição do Eco? Se o Humberto Eco tivesse vivo e falasse isso hoje, talvez dissesse para ele, olha, você está desrespeitando o direito que cada cidadão tem de se manifestar. Mas eu acho que ele estava colocando limite, né? Ele estava colocando limite em termos de de opinião, de posicionamento. Ele dizia também, o que perguntaram a ele, o que é uma pessoa feliz? Você é feliz? Não, eu não sou imbecil. Felicidade só para imbecil mesmo, porque o feliz é aquele camarada que está assim num estágio eufórico e que não sabe, não percebe que está vivendo, né? Então ele, nessa euforia, ele não leva em consideração outros aspectos da vida. Quer dizer, eu acho que eu estou com o Humberto Eco, mas eu acho que ele seria criticado por isso também, não deixar que os outros se manifestassem, que ele queria chamar de elitista. Ele seria um elitista porque ele sabia o que era um ornitorrinco, enquanto que Kant não sabia, né? Kant, na verdade, que Kant, se visse um ornitorrinco, ia ficar completamente confuso, ia dizer, um animal como esse não pode existir.
Mas Humberto Eco é Humberto Eco, né? Humberto Eco foi um grande intelectual, uma pessoa respeitável e muito engraçado também, tinha um senso de humor muito refinado. Tem um fator das redes sociais que é dinheiro, grana. O aplicativo, por exemplo, o TikTok, ele paga muito por curtidas, por visualizações. E aí não há um controle pelo algoritmo do que está sendo produzido ali. E olha que o TikTok o pessoal fala, mas ele é bem rigoroso. Você coloca algumas cenas, imagens, por exemplo, de briga e tal, ele corta. Já tentei algumas coisas, ele de fato ele censura, ele breca algumas coisas. Mas mesmo assim, você tem uma série de fake news. Tem fake news, gente, eu não vou citar exemplo aqui não, mas que acaba com a vida das pessoas. Tem muitas, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando. Eu não sei se... Porque assim, é um exercício muito sério, muito profundo. Você, com sua experiência, com todo o seu conhecimento, como você disse mais cedo, você foi criado no mundo analógico. Eu acho que é até um privilégio para a gente, da nossa geração, passar por essa transformação. Acho muito legal. As crianças que estão nascendo agora não vai saber nunca o que é muita coisa que nós fizemos. Eles não vão ter às vezes nem vão saber de fato o que acontecia antigamente. Como que você consegue, Arthur, é exercício de futurologia, né? Prever aí o futuro. O negócio vai ficar muito pior do que já está? Ou você acha que vai ter uma hora que nós vamos conseguir regrar esse uso das redes? Olha, falar sobre o futuro é meio complicado, porque eu não sei de fato que rumo essa coisa vai tomar. Mas, pelo que eu estou vendo, dessa fragmentação toda do conhecimento, da informação pelas redes sociais, dessas mentiras todas que estão sendo criadas, de censuras, às vezes, que não cabem. Eu já tive artigos censurados nas redes. Porque eu não sei, eu acho que a inteligência artificial entra em cena, e como ela não é muito inteligente, como diz o Zé Agualusa, que escreve no Globo aos sábados, talvez isso, né, a pendência, está pendente o artigo porque não se sabe por que exatamente, enquanto que outros mentirosos passam, né? Então eu acho que talvez a gente chegue a um ponto tal que o mundo fique tão confuso, de tanta informação, de tanta fragmentação do conhecimento, e a gente talvez mude, embora eu seja meio pessimista quanto a isso. Com relação a isso, eu acho que, de fato, a inteligência artificial tende a se desenvolver cada vez mais e provocar mais confusão na gente, porque a inteligência... Olha, uma coisa muito clara que eu tenho para mim, todo ser vivo é analógico. Querendo ou não querendo, uma minhoca é analógica. Uma minhoca não é digital. Ninguém viu até hoje uma minhoca atravessar uma estrada, uma rua asfaltada, né? Então ela sabe muito bem como ela interage com o meio. A mente humana é analógica. Então, obrigar a mente humana a entrar numa lógica digital traz empobrecimento da mente, traz problemas. E eu acho que diante disso pode ser que a mente humana reaja a essa tentativa de redução, né, de reducionismo da inteligência, do conhecimento. Quando eu falo inteligência, eu não digo algo privilegiado, não. Todo mundo tem inteligência, né? Então a inteligência no mundo digital não funciona muito bem. Ela funciona só se empobrecendo, ela funciona só se fragmentando. Então, parece que isso não é o futuro da humanidade. Eu espero que não seja. Mas pode ser que aconteça isso, né? Que a gente aceite essas regras que nos são impostas, a gente não sabe por quem, mas existem pessoas que estão por trás disso tudo. Desse emburrecimento, dessa imbecilização que as redes sociais acabam causando na gente por conta
dessa fragmentação toda, dessa possibilidade, dessa probabilidade maior de mentiras, de falsidades que circulam por aí. Fecha, então são 8h20, caminhando para o final do bloco. Deixa eu fazer um advogado do diabo aqui. Acho necessário você sempre, né, tentar analisar todas as perspectivas, né? Se você for... o que a gente vive hoje, essa cacofonia das redes sociais, se a gente retroagir, e ela está muito associada a quem trabalha contra a democracia, né? Mas essa cacofonia, ela tá muito, ela lembra muito, quer dizer, não lembra muito, a gente não viveu aquela época, né? Mas pelo que a gente lê e tal, e vê, a agroateniense, né? A cacofonia de voz, o próprio Sócrates e Platão escrevem sobre isso criticamente, né? Vem muito daí a origem do livro A República de Platão, né? Uma reação a essa cacofonia da ágora, mas ela lembra essa ágora ateniense, que é onde nasce a democracia, né? E em outro aspecto, a gente também fala muito associando a extrema-direita essa coisa do ataque ao jornalismo e à academia. Mas você vê cada vez mais professores também da academia falando que essa relativização ela está também na esquerda, né? Você está vendo a entrevista de um professor de filosofia falando que tinha um aluno da graduação, o aluno da graduação dele falando assim, mas eu não concordo com Kant. Ele respondeu, cara, espera o doutorado para não concordar com Kant. Você está na educação. Como diria Lula, menos, né? Como é que você vê esses dois aspectos aí? Eu vejo isso, de fato. Você não concorda com Kant, se você nem conhece Kant, como é que você vai não concordar com ele, né? E eu nem sei se o doutorado ajuda a gente a não concordar com Kant, sabe? Eu acho que é preciso muita maturação do pensamento para você dizer, bom, não é por esse caminho que eu vou seguir, mas eu não vou... Razão dialógica é a minha razão, é o que eu sigo. Não é razão monológica, não é? Quer dizer, o contrário de uma verdade não é uma mentira necessariamente. O contrário de uma verdade pode ser outra verdade. Essa é a razão dialógica e defendida por alguns pensadores, né? Humberto Eco era um deles, embora o contrário de uma verdade pode ser uma outra verdade desde que fundamentada. Então você pode dizer, o caminho de Kant não é o meu caminho, mas eu estou num caminho que tem fundamentação também. Não é essa cacofonia, como você falou, de opiniões vagas que não se sustentam em nada, né? Que eu acho isso, eu acho aquilo. As pessoas nunca leram nada, não conhecem nada a respeito. Então, eu acho isso porque alguém me disse que eu devo achar isso, ou que eu acho que a pessoa que falou isso está certa. E essa pessoa que falou isso também não tem embasamento nenhum. Mas aí a gente vai tocando com essa pletora de informações completamente carentes de embasamento de qualquer conhecimento. Então, por isso que eu acho que eu me identifico muito com a imprensa escrita ainda. Quando eu falo com a imprensa escrita, ela pode ser até uma imprensa da UOL, por exemplo, mas que tem jornalista que está fundamentado, né, que tem embasamento. Não é um indivíduo qualquer que chegue e fale. Aí você vai, então você está sendo preconceituoso. Não, eu não estou sendo preconceituoso, não. Eu acho que cada macaco no seu galho, né? O indivíduo, se não sabe, não é de uma área, não deve falar sobre isso. Agora, se quiser falar sobre a família dele, se quiser falar sobre a dor dele, a alegria dele, tudo bem, pode falar. As redes estão aí para isso, ele pode manifestar assim. Agora, passando disso, eu acho que fica meio perigoso e gera essa confusão toda que a gente está vivendo no mundo de hoje. E daí eu quase não uso rede social. Eu quase não uso mesmo, exatamente por isso, para não me perder. Eu não digo nem me ficar confuso, não vai me confundir, mas não me perder nessas coisinhas do dia a dia, de um fala, outro fala, não quero saber.
Você quer ver uma coisa de rede social? Você vai seguir um nutricionista. Aí aparece um monte de nutricionista para você. Sim. E cada um é um negócio impressionante. E aí isso não é generalizado, tem que ter cuidado com isso. Mas assim, cada um tentando vender a sua receita milagrosa de emagrecimento, que foge completamente da ciência. Exatamente. Olha, eu vou dizer eu vou contar aqui, não vou dizer o nome da pessoa, que eu até já esqueci. Fui a um médico e ele disse, você tem que emagrecer 12 quilos. Eu falei, com base em quê, doutor? Com base nos cálculos que eu fiz aqui, sua altura e seu peso. Você tem que emagrecer 12 quilos. Eu não levei aquilo em consideração, não. Aí eu fui um outro médico que me acompanha, e quando eu falei isso para ele, ele disse, olha, eu não quero saber quem é esse colega meu, não. Mas isso é uma loucura. Ele não está levando em consideração a sua idade, não está levando em consideração a sua história, não está levando em consideração o que você tem no organismo, quais são os seus problemas, quais são... Então, isso não tem cabimento. Você imagina, a gente falou para mim, você imagina você com menos 12 quilos, ia ficar aquele velho pelancudo. Foi bem claro, porque ele tem mais intimidade comigo. Então, não segui a orientação do outro. Dona Vera agradece mais uma vez. Mas ela foi. Ela foi. É isso, cara, é desse jeito. E aí é aquela história, né? Tem que ter cuidado ao usar isso aí, mas é muito difícil. E ainda mais a gente que não está tão novo assim mais. Olha, eu vou entrar nessa questão sua, Cláudio, só assim, bem superficialmente. A questão da medicina. Eu também estou muito desconfiado dessa superficialidade dos médicos mais novos que, né, parece que estão mais assim na condição de colunáveis do que na condição de profissionais. Sabe? Eu tenho essa desconfiança. Porque aconteceu comigo de eu estar com pneumonia, chegar na Unimed e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. E tirava radiografia, fazia isso, fazia aquilo. E a médica novinha perguntou para mim, meu Deus do céu, o que será que o senhor tem? O que o senhor tem? Eu falei, eu estou confiando na senhora, né, que deve me dizer o que tem. Aí, olha, eu passei 10 dias com pneumonia. Perigoso. E ninguém conseguia, a Unimed que recebe. Eu não estou aqui criticando a entidade, mas eu digo os médicos. Aí fui a um médico especialista, falei, doutor, está tudo aqui, os exames todos aqui. Ele disse, não quero ver seus exames, eu quero examinar você. Aí apertou meu braço, quando tirou a mão, estava marcada a mão dele. Ele falou, esse é o primeiro sinal de que você está com pneumonia, agora eu quero te auscultar. Eu escutou, olha, tranquilo, você está com uma pneumonia no pulmão esquerdo. É isso, agora eu vou ver seus exames. Gente, está tudo aqui. Como é que ninguém viu isso aqui? Está tudo aqui. E médico também da Unimed. Tem que ter sempre a segunda opinião nesses casos aí, sempre. Mas aí foi a opinião de uma pessoa de um veterano. Que tem experiência, né, que teve um estudo mais profundo do que os estudos atuais, eu digo, em qualquer área. Em qualquer área estão muito superficiais. Olha, um colega meu me disse que ele vai dar aula e ele se sente como se fosse uma imagem de internet, uma imagem de celular, porque os alunos estão vendo só o celular o tempo todo, ele está falando, ele fala assim, eu devo ser mais uma imagem melancólica diante de todos. Muito bem, são 8h29, meu caro Arthur, vamos ao intervalo rápido, esse é bem curtinho também, só para a gente poder virar a chave aqui do assunto, falando no próximo bloco um pouco sobre a história e esse fato inédito que marca, sem dúvida nenhuma, a história do país. Rápido, 8h29, com a Luiz Abreu Barbosa aqui na bancada hoje, conversando com o nosso querido professor Arthur Sofiati. Rapidamente para o intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, com apoio do consórcio do Cicobi Fluminense, que fica muito mais fácil você realizar o seu sonho. Cicobi Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos. Com o consórcio do Cicobi Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada